Filipenses 3. Bom dia, gente. Mais uma vez, ótimo dia, excelente semana. Deus abençoe mais e mais. Hoje nós vamos continuar falando, né? É o terceiro domingo que falamos da alegria em Cristo. E vamos falar também de direções. Nesse capítulo 3, nós temos a alegria em Cristo. Nós temos algumas direções, e a maior de todas, nesse capítulo também, do próprio Deus, para cada um de nós. Tem muita coisa profunda aqui, nós vamos ler o capítulo inteiro de Filipenses 3, até o versículo 21. Eu vou ler os 21 versículos sem parar, depois a gente vem lendo novamente, vem comentando. Ok? Eu vou desativar aqui os comentários. Bom dia para quem está acompanhando aí, bom dia a todos. Um ótimo culto. Então deixa eu desativar aqui, para que vocês possam prestar atenção. Com licença, daqui a pouco eu ativo novamente, tá bom? Daqui a pouco eu ativo novamente. Na sexta-feira nós fizemos alguns testes e estava dando super certo, né? Deu super certo. O áudio, o que a gente está buscando e tendo um pouco de dificuldades? A gente está buscando, só falando novamente, agora principalmente para quem está online, o áudio que sai da mesa de som, saindo pelas caixas, mas de uma forma nítida, limpa, perfeita, e saindo pelo celular, pelo computador também, o mesmo áudio. Sexta-feira isso estava em harmonia total, perfeita. Mas devido a uma correria que foi de sexta para cá, nós não conseguimos fazer novos testes. E aí alguma coisa deu uma desregulada aí. Acredito que dê para reparar ainda hoje, e pode ser que no culto da noite a gente já consiga ter esse áudio limpinho. Se não for no culto, porque a gente está muito perto, muito perto. Nós já nadamos quase o oceano inteiro, a gente está muito perto da areia. A gente está vendo a areia ali. Estamos vendo a areia. Até aqui nos ajudou o Senhor. As caixas estão aqui, a mesa está aqui, o microfone está aqui, as caixas estão instaladas, está tudo certinho, os testes foram feitos, está tudo caminhando. Agora que a gente teve um contratempo, a gente já estava vendo a areia, falando, vamos chegar na areia. Domingo, 9 da manhã, a gente pisa na areia. Não chegamos ainda, mas nós estamos bem pertinho da areia, bem pertinho. E eu vou priorizar isso. Essa semana, isso está na lista dos afazeres aí de dezenas de coisas, isso aí está no top 3 de prioridades. Top 3. Vai receber toda a minha atenção. Vamos fazer, se a gente precisar fazer 1 milhão de testes, a gente vai fazer 1 milhão de testes para resolver isso logo de uma vez por todas. E a gente não precisar ficar falando aqui, pessoal, o som... não, eu já não aguento mais isso. Falar, olha, vai ficar bom, tá chegando... Isso aqui que eu estou fazendo, eu já não aguento mais fazer. Nós vamos resolver isso de uma vez por todas, tá? Então vamos lá. Estou dizendo isso porque a gente botou uma canção linda agora, aí não conseguimos ouvir direito. Mas vamos lá. O importante, como o Michele falou outro dia, é a mensagem. O mais importante de tudo é a mensagem.
é o agir do Espírito Santo. Isso não está em falta. A mensagem será dada e o Espírito Santo agiu com toda a sua graça, com todo o seu poder. Isso é o mais importante. Vamos lá. Filipenses capítulo 3 diz assim. Antes da gente começar a ler, levante só suas mãos de novo, bate assim 3 vezes, ó. Diga amém. Diga glória a Deus. Graças a Deus. Vamos em frente. Diga vamos para cima. Diga acorda. Amém. Amém. Essa eu preguei para mim mesmo. Cadê o espelho lá para eu falar acorda? Vamos lá. Por fim, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Nunca me canso de dizer estas coisas, e eu faço para protegê-los. Alegre-se em quem? No Senhor. Já vamos falar sobre isso. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegremos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita desde o nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e eu digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles, com D minúsculo, é seu próprio apetite.
vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento, me possua, me domine, possua a cada ouvinte também e fale conosco. Que esse momento de pregação seja um momento de milagre, um momento do teu agir, do seu mover, que o sobrenatural aconteça. Nós não estamos aqui para uma palestra humana, pregando uma palavra humana, pregando achismos, pregando opiniões próprias. Nós estamos aqui pregando o teu evangelho, que é poderoso, é poderoso. Então, enquanto a gente estiver pregando, que a tua palavra corte o que tiver que cortar, limpe a nossa mente, nos santifique, nos limpe, que aconteça o agir do Espírito Santo durante toda a pregação, durante toda a mensagem, inclusive aqueles que estão abertos mesmo, querendo mudar, querendo melhorar, querendo te agradar, só de ouvir a mensagem, enquanto a gente estiver pregando, que esses sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios da tua presença, cheios, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado através dessa mensagem, que o teu nome seja exaltado, que o reino, o evangelho do reino possa ganhar, e que o Senhor Jesus seja realmente o centro, e que o Senhor se alegre dessa mensagem, se alegre desse culto, se alegre em nome de Jesus, que haja conversão, santificação, arrependimento, mudança, salvação, libertação, que o caído se levante, que o perdido seja achado, tudo isso para a tua glória. E quem concorda, quem crê, quem está de acordo com esta oração, nessa mesma fé, diga que assim seja, graças a Deus. Amém. Amém. Então vamos lá. Eu vou ler aqui um comentário breve, curto, dessa Bíblia aqui que eu estou usando, de estudo, falando sobre a alegria cristã. Quero começar falando sobre essa alegria. É um comentário muito legal. Agora, só me ouça e olha aqui para mim, por favor, porque o que eu vou ler não está aí na sua Bíblia. Diz assim, nesta carta para uma igreja perseguida, lembra que nós falamos? Que Paulo está escrevendo para os filipenses, para uma igreja que estava sendo perseguida, que estava dividida, e ele, no capítulo 2 ele falou muito para se unirem mais, falou muito de humildade, muito de humildade, falou muito de amor, falou, poxa, vamos olhar para Cristo, Cristo é humilde, Cristo é amor, vamos nos unir, vocês precisam se unir mais. E esse Paulo está preso, falando de amor, de união, de humildade e falando até de alegria. Alguém que poderia estar escrevendo a carta lá, desabafando, chorando, vocês olhem por mim, que eu estou mal, estou em depressão, estou péssimo. E essa poderia ser a carta dele, né? Mas ele estava preso só fisicamente. Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, esse homem estava liberto. Aliás, esse homem, ele era o maior perseguidor, um dos maiores perseguidores de cristãos. E ele fala isso aqui, alguém que seguia a lei à risca. Ele era um cidadão romano, era um judeu, era uma pessoa severa, implacável, muito rigorosa, muito correto com as coisas que ele fazia. Ele era sincero na sua ignorância. Alguém, sabe, que não faz as coisas de qualquer jeito, alguém que é intenso no que faz, só que ele fazia isso sem Cristo, sem graça, sem evangelho. Ele era ignorante, não conhecia, mas ele já era dedicado e intenso. Quando Jesus se revela para ele, fala para ele, lá em Atos, Saulo, Saulo, por que você me persegue?
E ele, de onde está vindo essa voz? Ele ficou cego. E aí, depois Jesus envia Ananias, né? Envia uma pessoa para poder fazer uma oração nele. Ele fala, Saulo. E quando enviou Ananias, ele estava cheio de medo, só de ir lá. Deus falou para ele, vai lá, tu vai orar um homem chamado Saulo, que eu escolhi. Aí ele fala assim, eu vou lá falar com ele, porque a fama dele era terrível. Ele era brabo. O bicho era ruim, brabo. E aí quando ele fala, quando Deus fala para ele, vai lá falar com ele, ele fala, eu falar com ele? Só faltou ele falar para Deus assim, o senhor tá doido, o senhor tá de brincadeira, manda outro, pelo amor de Deus, eu vou falar que esse homem é brabo. Deus falou, vai lá, rapaz, eu me revelei para ele, eu já providenciei tudo, eu sei o que eu estou falando, eu deixei ele cego, tu vai fazer uma oração nele, ele vai passar a enxergar, vai lá, está tudo sob controle, esse homem já está amolecido, eu já amoleci ele, vai lá, ele não é mais aquele de antes. E aí foi, orou e tudo mais, e aí o que Deus mandou ele falar, ele falou para Paulo, enfim, esse homem que era o maior perseguidor se transformou num dos maiores discípulos, para não dizer o maior teólogo que já existiu até hoje, maior pregador. Você lê as cartas de Gálatas, de Romanos, você lê Colossenses, Filipenses, são cartas todas escritas por ele, por Paulo. E eu estava falando com o Michele ontem, é impressionante como que as cartas de Paulo são cristocêntricas, como que ele é cristocêntrico o tempo todo. Ele fala de todos eles, né? Pedro também, as cartas de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, os outros também. Mas Paulo, ele exalta Jesus o tempo todo, ele, como diz outro, na linguagem popular, ele joga Jesus lá em cima. O tempo todo ele vai falando de Cristo e tudo mais. E ele é um que veio depois, né? Ele não foi daqueles 12, né? Dos 11, depois 12, novamente. Ele não esteve ali. Ele veio depois, ele ouviu, mas ele foi profundamente revelado. E é por isso que ele valorizou tanto a graça, porque ninguém pregou tanto a graça como ele. Ele é conhecido como o apóstolo da graça, como o pregador da graça. Ele falava o tempo todo de graça. Se você ler Romanos, ele fala muito. Romanos é o livro, eu li essa semana Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que estou chegando no 7, já tinha lido há pouco tempo atrás, pretendo ir agora até o final de Romanos. É impressionante como que ele deixa muito claro, é que a gente não lia, a gente lia isoladamente, a gente não lia de uma forma sistemática, de forma contínua, a gente lia versículos soltos, um pouquinho de cada capítulo, e a gente não entendia como hoje. O livro de Romanos é Paulo falando para eles que a salvação não é pelos nossos esforços, não é pelo que a gente faz, é pelo que Cristo fez, é pela graça. A gente só precisa crer no que Cristo fez. É pela graça, por meio da fé em Jesus, ele bate demais nessa tecla. E aí, quem não lê Romanos com calma, quem não lê Romanos aberto, quem não lê Romanos sem a interpretação de um líder religioso, acaba não tendo uma compreensão que hoje a gente lendo fala, caramba, não está difícil de entender isso. E aí acaba a pessoa pensando que é pelo que ela faz, e ela está sempre fazendo mais, e carregando culpa porque não está fazendo tanto, porque não fez direito, e o que está fazendo não está sendo suficiente, e aí, então ela tem que fazer mais, ou quando não, ela tem que fazer melhor, mais e melhor. E na verdade nós precisamos crer no que Cristo já fez. Essa mensagem de que tem que fazer mais e mais, ela desvaloriza, ela desqualifica, ela diminui o que Jesus fez. Ela diminui Cristo. Ao contrário do que Paulo fazia, ela reduz a grandeza de Cristo, a obra do que foi a obra da cruz e a graça. É totalmente contrário. Que muitas igrejas hoje estão caminhando e sem pregar a graça, sem pregar o evangelho, pregando alta performance, pregando
muitas vezes indo para o lado do perfeccionismo, do fazer, do ter que fazer para conquistar. Entenda, por favor, gente, a mensagem do Evangelho e da Graça não elimina o fazer continua, e continua com todas as forças, só que não é mais o fazer como condição, é o fazer como consequência. Não é o fazer para receber, é o fazer porque recebi. Não é o fazer para conquistar, é o fazer porque eu fui conquistado. Eu fui conquistado. Nós acabamos de ler, vamos ler de novo. Nós fomos conquistados, nós fomos alcançados, nós fomos amados. Então eu vou fazer tudo, vou continuar fazendo, vou fazer até mais que antes. Só que eu vou fazer por gratidão. O motivo pelo qual eu faço é completamente diferente do motivo do qual eu fazia antes. Mas eu não paro de fazer, não paro de obedecer. Minha responsabilidade de obediência continua. Meus afazeres para Deus continuam. A mensagem da graça não elimina o fazer. Ela só, isso faz toda a diferença, né? O tudo dela, que não dá nem para chamar isso de só, mas o tudo, a grandiosidade dela, é entender que Ele fez e que nós não merecíamos. E agora, sabendo dessa verdade, nós vamos corresponder, nós vamos reagir ao que foi feito com muita gratidão, com muito amor e com temor a esse Deus que nos amou, que nos salvou, que nos alcançou, que nos perdoou, que nos limpou, que nos libertou, que nos resgatou, que nos salvou. Então, ele aqui está dizendo, Paulo exorta os cristãos a serem cheios de alegria, como faz com os tessalonicenses perseguidos. Quer dizer, foi os colossenses, os tessalonicenses e os filipenses. E ele escrevendo cartas para ajudar esse povo todo aí. Estejam sempre alegres. Só um minutinho, gente. Não dá para Glória e para Paulo. Não é São Paulo. São Paulo é só o nome do time e de um estado. É o Paulo. É o Paulo, um grande homem usado por Deus. Só que não dá para dar glória para ele. A gente reconhece ele como alguém que foi um grande instrumento. Mas a glória é toda de Jesus, porque esse homem é só olhar para quem ele era. O homem era bravo, como eu falei. Jesus deixou ele... Gente, tem gente que o orgulho é tão grande que para ela se voltar para Cristo, vai ter casos que alguma coisa assim muito impactante vai ter que acontecer. E às vezes essa coisa muito impactante pode ser uma palavra muito impactante. Não precisa ser uma dor. Mas em alguns casos, eu não sei dizer que casos e quem. Isso pertence a Deus, é o plano dele. Mas em alguns casos, alguma coisa muito impactante, não sei o que, como, tem que acontecer, porque só assim para a pessoa se voltar para Deus. Só assim. Era o caso dele. Só uma coisa assim muito, muito forte. Você chega alguém ali, fala, Paulo, Jesus tem um plano na tua vida. Acho que ele não ia deixar nem o cara falar. Já ia dar uma bufetada no cara. Falar, rapaz, tu tá vindo aqui falar dele? Deixa eu te prender. Eu estava querendo falar contigo mesmo, mas era para castigar você. Ele era assim. Então, aconteceu uma coisa assim muito forte, né? Para que ele pudesse se quebrantar. E quebrantado, Deus mandou um homem lá para falar de Jesus. Então, diz aqui, ó, Jesus, nas últimas horas de sua vida, também expressou o desejo que seus discípulos fossem repletos de alegria que havia nele. A felicidade superficial depende das circunstâncias. Então, existe a alegria de Jesus, a alegria de Cristo, e existe a felicidade desse mundo, a felicidade temporária. Tivemos recentemente agora o Carnaval, ele é bem isso, ele é um bom exemplo disso. Passou, né, dor de cabeça, muita dor de cabeça, vazio no coração, ressaca, os problemas continuam, dependendo da pessoa que comprou os abadás da vida, fez viagem, a fatura dela vai vir já maior, aí ela já fica mais estressada, porque agora ela está com mais coisas para pagar,
e aí aquela alegria já passou, aquelas danças todas lá já passou. Então existe essa felicidade que é circunstancial. A felicidade circunstancial não é de um cristão. E a gente precisa meditar mais nisso, falar mais sobre isso, refletir mais sobre isso e viver isso. A felicidade circunstancial é assim: recebi notícia boa, eu estou todo feliz. Não recebi, eu estou xoxo. Recebi notícia ruim, claro, vamos ser sinceros, não vamos ser hipócritas, ninguém fica sorriso orelha a orelha recebendo uma notícia ruim. Mas a gente se entristece, respira fundo, só que aquela tristeza não nos domina, ela não fica remoendo, ela passa. Por que ela passa? Porque a nossa alegria está em Cristo. A nossa alegria não é circunstancial. Então as circunstâncias não definem o nosso estado de felicidade. Não definem. Por um momento ela nos atinge, seja alegria ou tristeza, a gente sente. Somos humanos, mas não vai definir pelo resto dos dias. Eu não estou falando de momentos, eu estou falando de quem nós somos no dia a dia. Se somos pessoas felizes ou tristes. O cristão, ele é feliz porque ele olha para Cristo, e é em Cristo que ele encontra essa alegria. No amor que ele recebeu de Cristo, na graça que ele recebeu de Cristo, no perdão, no favor, sem merecer, em ser habitação dele, quem se entregou para Jesus, em ter o Espírito Santo dentro de si. Pera lá, eu fui amado, eu fui perdoado, eu fui amado de uma forma sublime, profunda, gloriosa, incomparável, sem merecer. E além disso, ele habita em mim. Pera lá, é nisso que a gente tem que se apoiar quando os dias forem maus, quando más notícias chegarem até nós. É nisso que a gente tem que lembrar. Pera lá, esse momento aqui é um momento triste. Esse acontecimento aqui é um momento triste. Hoje eu não estou muito legal. Hoje eu não estou bem-humorado. Sabe, eu estou passando por esse problema aqui, nessa área ou naquela. Então, por um momento, a tristeza está tentando dominar meu coração. Mas assim, eu sinto, mas não vai dominar. É uma tristeza que bate e sai, que passa e vai, porque o meu coração já é dominado. A tristeza não vai dominar porque meu coração já é dominado. Porque minha mente é dominada pela consciência do amor que Cristo me deu. Eu sou profundamente amado, fui amado profundamente por Cristo. Ele habita em mim. Se você está no início da caminhada, não se entregou a Cristo, talvez você não possa dizer ainda que Ele habita em mim, mas você pode dizer que você foi profundamente amado, porque foi por você também que Ele deu a vida naquela cruz. Então essa pode ser sua alegria. Ele está comigo, Ele disse todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, independente do que está acontecendo do lado de fora, independente das burdoadas, independente das circunstâncias ruins, Deus é bom, está comigo, deu a vida por mim, me ama, e essa é a minha alegria. E essa é a minha alegria. Isso define a minha alegria. Não é se meu time ganhou, se meu time perdeu, não é o resultado lá no meu trabalho, não é nada dessa vida. Não é nada desta vida terrena, passageira, que tem data de validade. Eu já falei para vocês, é que está muito pequenininho, não dá para ver, mas todos nós temos uma data de validade aqui atrás. A gente não sabe qual é o dia, não sabe quando vamos partir, mas está aí. Mas não procura não, deixa isso quieto. Isso aí está nas mãos de Deus. Mas nós temos... Não, você sabe quando compra uma coisa? Aí você compra uma coisa no mercado e você fala assim, deixa eu ver a data de validade. Então, nós temos, está em algum lugar, ou está aqui ou está na sola, mas é pequeno, não dá para a gente ver. Isso deixa com Deus. Nós temos uma datazinha de validade aí. Então, não é nada dessa vida passageira.
Nossa alegria está na eternidade. Na eternidade. No que Cristo fez, no amor dele por mim, no fato dele estar comigo e naquilo que ele está preparado para mim. Quer dizer, está nele, está tudo nele. Ele é minha alegria, ele é minha alegria, essa alegria me fortalece. É disso que eu tenho que me lembrar. O que ele fez. Anota isso. Gente, ponha isso na primeira folha da tua agenda, põe isso numa folha, cola no teu computador, põe isso em alguma coisa que você consiga ver isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Jesus me amou, Jesus é comigo e está preparado morada para mim. Repete isso aí, por favor. Jesus me amou, Jesus está comigo e está preparando morada para mim. Mais uma vez, vamos repetir até meio-dia isso aí, vai. Jesus me amou, Jesus está comigo e Jesus está preparando morada para mim. Só mais uma vez, meio-dia não, só mais uma. Jesus me amou, Jesus está comigo e Jesus está preparando morada para mim. Pronto, se o teu dia está bom, está ruim, se você recebeu uma notícia ou má notícia, se você está tendo problema com o seu neto ou não, com o seu filho, com a sua filha, financeiro, saúde, isso é outra coisa. Jesus te amou, Jesus está com você e Jesus está preparando morada para você. Então, essa é a sua alegria. Ponto. Ponto. Ah, mas essas outras coisas, vamos entregar a Ele, vamos orar, vamos resolver, vamos pedir a Ele sabedoria para resolver essas coisas. Vai passar, vamos fazer o que tem que ser feito e vamos lá. Essas coisas aqui dessa vida, esses problemas aí que surgem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Toda família tem. Todo mundo. Mas isso não define minha alegria ou minha tristeza. Não é isso. A alegria cristã é bem diferente, pois tem como base o relacionamento com o Senhor. É resistente mesmo em meio ao sofrimento e à morte. A alegria é consequência de saber que aconteça o que acontecer, Deus usará tudo para o nosso bem maior. Os cristãos também se alegram em razão da presença dinâmica do Espírito Santo em seu coração. O segredo da vida verdadeiramente alegre é estar cheio do Espírito Santo. A vida e a atitude dos cristãos não são definidas pelo cenário externo, mas por seu relacionamento com o Deus vivo. Outra coisa que eu queria falar para vocês é para gravar. Essa é para guardar. Levante as mãos, por favor. Quem não vai guardar? Ah, é brincadeira uma coisa dessa. Pelo amor de Deus. Eu falei antes. Então, olha só. É para guardar, é assim. Invista tempo, canalize sua energia, sua força, o seu olhar, seus esforços no que é interno e eterno. Me ajuda, está em qual versículo? 4. Ó. Está aqui, ó. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos seus próprios esforços, eu teria ainda mais. É antes disso. Alegra-nos no que Cristo Jesus fez. Não colocamos, versículo, estou lendo o finalzinho do 3. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Isso, aí não confiamos nos esforços humanos. Aí no 13, ele fala... No 13. Não, irmãos, não cansei, mas concentro todos os meus esforços nisso. Concentro-me todos os meus esforços nisto. Prosseguindo para o alvo. Há uma diferença entre concentrar os esforços em querer fazer coisas e o esforço em querer conhecer a Cristo. Ser semelhante a Ele. Esse é o foco do nosso foco. Então, eu concentro todos os meus esforços em conhecer a Cristo. É o que ele está dizendo aqui nessa carta. Em conhecer a Cristo. Porque é sobre isso que ele está falando. Sim, no versículo 8. Todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as consequências. Você está entendendo? Quem está falando aqui não é qualquer um. Tudo bem, não é o São, mas não é qualquer um. É um homem que era
terrível. Esse homem ficou apaixonado, fascinado por Cristo. Esse homem ficou doido por Cristo, doido. Ele está dizendo aqui, eu achei Cristo. E tudo para mim já perdeu valor. Não é mais valioso. As coisas que eu achava, nossa, isso aqui é muito valioso. Para mim, isso é insignificante. Porque eu encontrei, como em outra passagem fala, a pérola de grande valor. O reino dos céus é comparado a um homem que acha uma pérola de grande valor. E ele vende tudo, ele se desfaz de tudo, ele abre mão de tudo para possuir essa pérola. Isso é Cristo. Eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão do pecado, eu abro mão desses prazeres, porque eu encontrei a pérola de grande valor. E fui encontrado por ele, fui achado por ele. E Paulo está dizendo, continua, procura conhecê-lo mais, procure conhecê-lo mais. Então, eu resumo isso nessa frase, invista tempo no que é interno e eterno. Invista tempo, concentre seus esforços, faça o seu devocional, mergulhe no Evangelho, tenha contato com a Bíblia diariamente. Pelo amor de Deus, a gente tem 24 horas, saiba separar nessas 24 horas tempo para o que é interno e eterno. Para de dar desculpas, priorize isso. Para de dar desculpas esfarrapada, priorize isso. Priorize o que é interno, priorize o que é eterno. Invista na sua eternidade. Temos data de validade. Invista na eternidade. Nós temos data de... Olha a rima aí. Nós temos data de validade. Invista na eternidade. Porque não é difícil entender isso. Porque temos data de validade, então vamos investir na eternidade. Porque tem uma coisa também. Quando você se entrega para Cristo, é colocada uma outra coisinha aqui atrás. Uma outra data, que está escrito assim, sem fim. Sem fim com Cristo. Sem morte com Cristo. Então fica duas datazinhas de validade. Uma aqui, né, do corpo, e uma outra que na verdade não tem. Data de validade, não tem. Data de validade, eterno. Data de validade, eterno com Cristo. Eternamente com Cristo. Pô, essa foi profunda, hein? Rapaz, Espírito Santo, obrigado, meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Ó, você põe aqui, ó. Tem uma parte com a data que nós vamos morrer. O corpo vai virar pó. Ah, pastor Marcelo, não fala sobre isso. Vai virar pó. A qualquer momento pode acontecer. Vamos ficar pensando nisso? Não, vamos viver o hoje. Mas pode acontecer. Muito bem. Aqui, tá aqui, ó. Aí logo embaixo, aqui não dá para ver nenhum dos dois, mas tá aí. Logo embaixo, tá assim, para quem se entregou para Cristo, tá assim, data de validade. Eternamente com Cristo. Eternamente com Cristo. É essa alegria. A gente tem que... Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa alegria. E procurar conhecer Jesus cada vez mais. A gente precisa evoluir, pessoal. Paulo, Jesus não se revelou para ele? Não deixou ele cego e depois curou ele? Jesus não falou com ele, por que me persegues? Esse homem evoluiu demais. Não ficou só naquilo, sabe? Ah, eu tive uma revelação, Deus falou comigo. Não ficou só naquilo. Aquilo ali foi só um pouquinho, só o início. Esse homem vem crescendo e conhecendo Cristo cada vez mais. Porque, olha só, o que a gente dá para as pessoas, o que a gente é, o que a gente faz, o que a gente dá, é resultado do que nós somos e do que está dentro da gente. Quando você vê esse homem escrevendo carta para Filipenses, para Colossenses, para Tessalonicenses, para os Gálatas, para a igreja de Coríntios, quando você vê esse homem extremamente usado, mesmo preso, o que é isso? Esse homem, ele está transbordando essa graça que alcançou. Estou dizendo, esse homem ficou doido por Jesus. Ele ficou apaixonado, fascinado. Isso era maior do que ele, isso. Ele fala, ai de mim se eu não pregar. Tem uma outra passagem que ele fala, ai de mim se eu não pregar o Evangelho.
Não consigo, gente, tá doido, eu fui alcançado pela graça. Então, assim é qualquer cristão, que não necessariamente vai se tornar um missionário, uma missionária, um pastor, uma pastora em tempo integral, mas vai ter, sim, essa paixão e, sabe, esse desejo de falar de Jesus, qualquer oportunidade, direção de Deus, essa pessoa vai aproveitar, porque ela não vai conseguir reter, está transbordando. A graça, o evangelho, o amor de Cristo não está na metade, não tá igual essa aqui, ó. Estou com 2 copos aqui, ó. Um está menos da metade, o outro tá cheio. Mas nenhum dos dois estão transbordando. Mas se jogar bastante água aqui, vai transbordar e não vai parar de transbordar. Esse Paulo transbordava a graça. Ele tinha cheiro de graça, cheiro de evangelho. Esse homem era o representante de Cristo. E assim podemos ser nós, se buscarmos mais a Cristo. Então invista tempo com devocional, invista tempo com o evangelho, separe tempo. Gente, vamos ser práticos. Existem coisas que nós fazemos todos os dias. Todo dia, eu costumo falar isso, já deve ter ouvido. Todo dia a gente escova os dentes. Todo dia a gente penteia o nosso cabelo. Todo dia a gente põe roupa, a gente não sai nu para a rua. Todo dia a gente tira a remela do olho, não é isso? Todo dia a gente se limpa, todo dia a gente se olha no espelho, todo dia a gente come. Alguns tomam café da manhã, outros não, mas algum momento vai comer. Todo dia, já falei 7 coisas. Todo dia a gente fala, todo dia a gente ouve, quase todo dia a gente todo dia a gente trabalha. Você não trabalha fora, trabalha em casa. Quando você não está trabalhando fora, você trabalha em casa. Todo dia você trabalha, praticamente. E mesmo quando você está no lazer, tem algum momento que você trabalha. Enfim, não tem coisas que fazemos todos os dias? Então ponha a sua cabeça, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Todo dia é dia de você se relacionar com Deus que te criou e que te salvou. Todo dia é dia de você ter tempo de qualidade com Ele. Todo dia é dia de você separar um tempo para ouvi-lo. Ouvi-lo lendo a Bíblia e ouvi-lo às vezes em silêncio. Celular desligado, celular em modo avião, celular em outro cômodo da casa. E você ouvindo, refletindo. Se você acorda e já vai para a agitação do dia, sem ter esses momentos, não é regra, mas é como se você estivesse dizendo para o mau humor, vem para mim. É como se você estivesse... E aí não é só início de dia não, é Jesus ser participativo. A gente falou isso, que o Espírito Santo, foi uma aula do curso Projeto Casa que eu falei isso, que o Espírito Santo é um Espírito, esse foi o termo, acho que foi esse mesmo, participativo. Ele está no seu dia participando a todo momento, no volante, na direção da moto, na estrada, no Uber, nos problemas, na boa notícia, na má notícia. Ele não é a pessoa que você vai conversar só quando vem uma má notícia. Você vive conversando com ele. Vocês conversam direto, sabe? E ele, diante da má notícia, não é o seu último recurso. Porque existem pessoas que ainda fazem isso. Acontece um problema, elas querem resolver do jeito delas. Vou resolver isso aqui, eu vou resolver na força do meu braço, vou dar um jeito. Aí depois que ela tenta resolver, depois que ela fala com um, fala com o outro, liga, manda mensagem no WhatsApp, se desespera, se descabela. Aí ela, lembrei, existe Jesus, Deus, deixa eu falar com ele, Senhor. Quando ela já está esgotada, tentou, não resolveu nada, sozinha, aí ela, Senhor, esse problema aqui eu entrego nas tuas mãos. Ele é a primeira pessoa, o primeiro recurso, o primeiro contato nosso quando alguma coisa dá errado. Depois, até porque se ele for usar alguém, ele vai usar alguém depois daquela oração que a gente fez pedindo ajuda. E a pessoa que vai surgir, ou que vai vir na nossa cabeça, procura fulano, já foi fruto daquela oração que a gente fez. E a mesma coisa na alegria.
Isso é casamento. Isso não é religiosidade. Isso é relacionamento diário. É o teu marido, ele é teu marido. Ele é teu primeiro amor, ele está contigo. Teu melhor amigo, teu marido, teu pai. Ele é isso tudo aí. Marido, pai, melhor amigo. Jesus é nosso irmão mais velho. Ele só não é nosso filho, que nós viemos dele. Mas ele, biblicamente, é chamado de nosso irmão mais velho, Jesus. Ele também é pai, porque ele é Deus. Ele é o nosso Criador, ele é o nosso Salvador, Redentor. Mas eu não quero só que ele seja Salvador, Redentor. Eu quero que ele seja o meu Salvador, o meu melhor amigo. Ele é um amor. Sim, ele é amoroso, mas ele é o meu primeiro amor. E assim eu o trato. E nós somos, como falamos semana passada, com ele, um só. Um só. É um só pensamento, é um só sentimento. E que de manhã, como diz aquela canção, que sejas o meu universo, que seja tudo o que sinto e o que penso, e que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Conhece essa canção, né? Muito bonita. Então, gente, fiquem de pé, por favor, nós vamos continuar esse mesmo capítulo 3 na semana que vem. Hoje nós fizemos uma introdução do 3, falamos mais da alegria, falamos mais dessa relação de Paulo com Cristo, da nossa relação com Cristo. Nossa alegria é eterna, não terrena, é eterna e não temporária, mas tem mais coisas profundas aqui nesse capítulo 3. O que a gente faz? Volta para a superfície, volta para a areia, ou a gente continua o mergulho? Vamos continuar. A gente está ali. Vocês estão vendo? Olha lá aquele peixinho amarelo. Estão vendo? Que peixe lindo. Olha aquele peixe verde, gente. Só que tem mais para descer. Tem umas pedras mais lá embaixo. Tem uns peixes lindos mais embaixo. Então, semana que vem, vamos mergulhar mais nesse capítulo 3 de Filipenses. Eu não sei não, Espírito Santo. Tá? Eu li o 2, eu não ia ler o 3 hoje. E aí a gente conversando, a gente lembrou dessa passagem que Paulo fala, para mim tudo isso é menos do que lixo. Aí a gente, onde está essa passagem? Estava no 3. Aí continuamos lendo o 3 e falei, olha isso. E semana passada e retrasada foi o 2. E por coincidência, por cristudência, né? Essa semana foi o 3. Aí o Espírito Santo, se o senhor quiser, a gente vai. O 4, o senhor quer que faça um estudo de Filipenses? Se o senhor quiser, só confirma, só faz o nosso coração arder, fala que nós estamos aqui para fazer o que o senhor mandar. Então, semana que vem a gente continua no 3, no outro domingo eu não sei se vai ser o 4, mas se Jesus quiser que seja, por quê? Porque quando você vira a página, o 4 é o último capítulo de Filipenses. Eu acho que ele está querendo isso, mas vamos buscar umas confirmações aí. Vamos falar com ele, tá bom? Então, vamos nos alegrar, porque Cristo é a nossa alegria, para a glória de Deus. Vamos prosseguir para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Fala dos cães. Semana que vem vamos falar sobre isso aqui também, ó. No versículo 2 ele fala, cuidado com os cães. Esse cão não é o Obed, não é qual o nome? Não é a Brigitte. Vocês são amores. Esse cão aqui são os falsos mestres que Paulo estava falando naquela época. Falsos líderes religiosos. São cães selvagens. E aqui ele vai explicando, né? Que os mutiladores que exigem a circuncisão. Vamos explicar semana que vem o que é. Vocês sabem o que era a circuncisão? Normalmente se fazia com 8 dias. A retirada de uma pequena partezinha ali do pênis do hebreu, né? do rapaz, do menino judeu, tá certo?
E aí Paulo está dizendo, esses líderes religiosos estavam dizendo que as pessoas tinham que circuncidar, porque eles não valorizavam a graça. Eles achavam que era essa coisa religiosa. Você tem que fazer essa cerimônia, esse ritual. Você tem que fazer. E Paulo está dizendo, não, quando você se entrega para Jesus, nós somos circuncidados em Cristo. Isso aí é um detalhe. Aí ele falou, vocês querem falar de circuncisão? Então vamos falar de circuncisão. Eu fui circuncidado com 8 dias, porque vocês, muitos que estavam defendendo a circuncisão, eram gentios, eram pessoas de outros povos, e que depois se circuncidaram com 20 anos, com 25, com 30, com 40, 50, e estavam se gabando, e achando que a sua espiritualidade era baseada nesses rituais, nessa religiosidade. Essa é a confusão que fazem. Espiritualidade é uma coisa, é minha relação com Cristo. Espiritualidade é isso que a gente trata aqui. Religiosidade é o ter que fazer, as obrigações e regras. Então Paulo falou, vocês querem falar de circuncisão? Não, a circuncisão é do Espírito Santo, é Ele que nos circuncidou. Agora, se vocês quiserem falar sobre isso, eu sou judeu. Eu sou judeu. Eu fui circuncidado com 8 dias. E mesmo eu sendo isso que vocês estão querendo tratar, eu era assim. Eu era mais assíduo na religiosidade que vocês estão querendo, que esses cães estão querendo passar para vocês. Essa religiosidade, eu era mais assíduo dela. Sei bem como era. Eu vim disso aí. Eu era bem religioso, bem assim, ferrenho na minha religiosidade. E olha, pessoal, Paulo está dizendo, isso aí não faz nenhum sentido. É o interior de vocês. Então, cuidado com esses cães aí, que aí ele fala assim, ó, que eles exigiam, era uma obrigação, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Ele está dizendo, esse pessoal aí, ele canaliza a fé deles nas obras que eles fazem, na circuncisão. Fui circuncidado, então eu mereço. Eu mereço Deus porque eu me circuncidei. E aí eles deixam de valorizar o que Jesus fez. Já a mensagem da graça é, eu não mereço, mas pelo que Jesus fez, eu creio e eu vou e recebo essa salvação. Aí ele fala, né? Não é que ele está se gabando, mas ele apresenta, ele dá a carteirada dele. Vocês estão querendo se gabar disso? Eu era membro dos fariseus, eu era obediente à lei judaica, eu era zeloso, eu era tão zeloso que perseguia a igreja. Quanto à justiça, eu cumpria a lei com todo rigor, eu era rigoroso, eu era daqueles religiosos mesmo severo. Eu pensava que essas coisas eram valiosas. Eu pensava que fazer isso, fazer aquilo, essas cerimônias, esses rituais, essas regras, eu pensava que essas coisas eram valiosas, eu não sabia. Eu era ignorante, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Eu assino embaixo, eu, Marcelo, fazia coisas que eu achava que eram coisas valiosas. Hoje eu considero insignificante. Por que você considera insignificante? Mudou de opinião, Marcelo? Você mudou de opinião? Isso da sua cabeça? Não! Eu considero insignificante por causa de Cristo, por causa dele. Quando eu entendi quem ele é, quando eu mergulhei no evangelho dele, eu entendi o que importa. E as coisas que eu achava que importa, eu percebi que eu não importava. E as coisas que eu achava que eu não entendia que importava tanto, é realmente o que importa. E o que importa no final de tudo? É amá-lo e amar as pessoas. Amar gente, amar pessoas. Amar aquela pessoa que pensa diferente, que torce diferente, que votou diferente, que é diferente de mim, que eu não me simpatizo muito, que eu não tenho muita afinidade, mas eu a amo em Cristo. E ela pode contar comigo, com o meu amor, sempre que ela precisar. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Para encerrar, na última meditação da série Mergulhando no Evangelho, nós lemos a parábola do filho pródigo. Meu Deus do céu, gente, assistam. É a última, está lá no YouTube. Assistam. Porque ali é o resumo de todo o Evangelho. Aquele filho que vai se perder, que ele não é só o afastado, ele é a gente. Todos nós estávamos afastados. Ele é todo ser humano. Eles são os gentios, representam os gentios. E o filho que fica representa o religioso,
os líderes religiosos, os legalistas, as pessoas que não compreendem que a lei era boa, a lei vem de Deus, mas ela era insuficiente, ela só servia para mostrar o quão pecadores somos, o quão precisamos da graça. Essa era a função da lei. Essa era a função da lei. Não é que ela era ruim, mas ela era insuficiente. Então Jesus veio realmente com toda a sua graça, manifestando sua graça na plenitude, porque a graça já tinha no Antigo Testamento. Você vê graça em vários momentos do Antigo Testamento, mas ela vem na sua plenitude, no seu ápice, com Cristo, na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então, esse filho, o outro irmão, que quando o irmão dele volta, ao invés dele ficar feliz, participar da festa, dançar, entrar na festa dançando com o irmão dele, voltou, sabe? Ao invés dele falar, é verdade, em vez dele se alegrar, falar, pô, meu irmão, tá tendo festa, cara, que saudade, você voltou pro pai, olha pai, e o pai dele feliz, pô pai, tô feliz por você. Não, o bicho fica injuriado, bicudo, com raiva, porque ele não abandonou o pai, ele ficou com o pai, ele merecia, aí matou o animal para a festa do irmão que abandonou, ele achava que ele merecia, aquele crente orgulhoso, aquele crente que acha que é melhor que os outros, que ele merece mais, porque ele não entende nada de graça, ele acha que é por merecimento, então pelo que faz, então ele falava, eu mereci essa festa, eu merecia que esse animal fosse morto para minha festa, eu não tive festa, eu estou contigo, eu não abandonei o Senhor. Mas era o outro filho perdido, dentro. Perdido, dentro. Um perdido foi para os porcos, o outro perdido dentro. Precisamos evangelizar esses evangélicos que têm a mente legalista, que não entende o evangelho, que não entende a graça, que está vivendo exageradamente de Antigo Testamento, mas que são sinceros, mas que são pessoas que querem entender tudo o que está acontecendo. São pessoas que só são assim porque está faltando esclarecimento, está faltando conhecimento. Oh meu Deus, em nome de Jesus, que essa tua graça alcance eles, meu Pai. Tanto líderes quanto liderados. Tanto aqueles que pregam como aqueles que leem e que ouvem as pregações. Senhor, nós não somos superiores a ninguém. Se achássemos que fôssemos, então seria provado que a gente não está entendendo nada sobre a graça. Não somos superiores a ninguém, não somos melhores.